Aí, se porventura tiver algum irmão que não tenha lição, pode pegar com o Wilder para você acompanhar conosco a leitura aqui. Conosco está o irmão Elias, lá de Caratinga. Mais alguém que nos visita nesta manhã. Parece que de visitantes hoje, os jovens já saíram, né? Muito bem. Meus queridos, a lição que nós vamos estudar hoje, a lição de número 5, ela é uma sequência do que nós estamos aprendendo nesse trimestre, a carreira que nos está proposta. A capa da nossa lição está dizendo a carreira que nos está proposta. Embaixo está escrito: o caminho da salvação, santidade e a perseverança para chegar ao céu. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, recebemos o perdão dos nossos pecados, passamos pela regeneração, estamos em processo de santificação, mas ainda há uma parte da nossa salvação que ainda se concluirá, que é a glorificação, né? A glorificação só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Como eu preguei ontem, em Romanos capítulo 8, Paulo disse que o nosso corpo geme, querendo o quê? A redenção desse corpo. Redenção não no sentido de perdão, mas redenção no sentido de ter o corpo que realmente a igreja vai ter, transformado, glorificado. E eu não sei se você já parou para pensar numa coisa. Eu já, pastor Gerson já. Não sabe o que é, mas já, né? Você tem certeza, né? Veja bem, olha o que o apóstolo Paulo falou: amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Você já pensou ser semelhante a Jesus? Não no sentido de ter a divindade e ser Deus como ele, mas semelhante a ele no sentido de corpo glorificado, de corpo glorioso, não limitado mais a isso aqui que a gente pega, não é verdade? Será um corpo igual dos anjos, igual do Senhor Jesus, no sentido de não estar mais sujeito à dor, de não estar mais sujeito à morte. Essa é uma promessa que tem para mim e uma promessa que tem para você. Você já pensou? Falho como somos, debilitados como somos, um dia ter um corpo igual ao de Jesus, é um negócio assim que só acredita quem é crente mesmo, não é verdade? Amém? Muito bem. Então, na lição de domingo passado, o assunto foi como se conduzir na caminhada. Porque existem detalhes que precisam ser observados nesta jornada para o céu, né? A pessoa entrou na jornada para o céu, ele tem que se adaptar à jornada que ele está indo para o céu, né? Como sempre eu tenho pregado aqui nesse púlpito, e outros pastores e pregadores, companheiros nossos têm pregado, que o desejo de Paulo era que Cristo fosse gerado em nós, isto é, cada dia mais parecido com Jesus, as nossas atitudes, né? As nossas atitudes. Eu tenho observado, sabe, na minha vida, eu tenho lutado muito para isso. Muitas coisas, atitudes minhas de anos atrás, hoje eu não as tomo mais. Em determinada circunstância eu acalmo, espero, porque isso é o domínio de Deus, isto é, Deus em nós, né? Através do seu Espírito Santo, gerando um novo homem a cada dia, uma nova natureza, trabalhando na nossa natureza. E hoje nós vamos aprender aqui, no domingo passado foi como se conduzir na caminhada, né? O padrão de conduta na caminhada cristã, isso foi domingo passado. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria, vencendo os dias maus, esses foram os tópicos de domingo passado. Hoje nós vamos tratar dos inimigos do cristão. Coloca os seus olhos no texto áureo para ver o que é que está dizendo o textuário. Se vivemos no Espírito, presta atenção aí, eu vou lhe fazer uma pergunta. A palavra Espírito aí está, o E está minúsculo ou está maiúsculo? Quando está maiúsculo, refere-se então ao quê? A coisa ou pessoa?
A pessoa. Então, espírito com E maiúsculo. Desde lá, quando nós fomos para a escola, nós aprendemos que nomes próprios são escritos com o quê? Com letra maiúscula. Então quer dizer que o espírito aqui não é uma coisa, o espírito é uma pessoa, né? Então, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Irmãos, veja o quanto isso é forte. Veja o quanto isso é forte. Se nós vivemos no Espírito Santo, nós precisamos também andar no Espírito, isto é, na direção e na orientação desse Espírito Santo. E outro dia, é um testemunho, não vou citar nomes, porque é questão até de falta de ética, eu não posso falar. Eu recebi um telefonema, uma mensagem de uma pessoa cristã, evangélica. E ela falou umas palavras tão duras comigo, assim, tão agressivas, e uma acusação, não a mim, mas a alguém próximo a mim, tão forte, que eu confesso para você que na hora, em frente ao meu computador, quando eu ouvi a mensagem, eu não sou muito disso, mas eu comecei a tremer. E eu peguei o celular para gravar uma mensagem para esta pessoa, à altura do que ela tinha me mandado. Mas eu respirei, contei até 10, e falei, não, peraí. Respirei, contei até 10 e tal, falei, Senhor, me ajuda. Uns 4 ou 5 minutos depois, esta pessoa me mandou uma mensagem falando, pastor, pelo amor de Deus, o senhor deve ter orado por mim, porque eu não podia ter falado isso não. Pelo amor de Deus, eu retiro tudo que eu falei, assim. Eu acalmei. Irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo domine. Eu vou te falar um negócio aqui, não fica triste comigo não. Os mesmos desejos e raivas e lutas que você passava quando você tinha 10, 12, 15, 18, 20 anos de idade, os mesmos desejos, eles continuam dentro de você, eles continuam dentro de mim. Desejo de pecar, imprudência, inveja, tudo isso faz parte da natureza humana. Pastor, como é que a gente vai viver? Quando você aceitou Jesus, você não foi transformado em um anjo. Você continuou sendo um ser humano. Eu continuo sendo um ser humano. Entendeu como? Só que, à medida que nós vamos vivendo em Cristo, há um crescimento espiritual, um amadurecimento. Porque hoje, eu vou fazer 61 anos agora, dia 23 de maio, eu não posso agir como a minha atitude quando eu era uma criança, um jovenzinho adolescente. Irmãos, existem pessoas na igreja que eles estão há 5, 10, 15, 20 anos na igreja e eles não cresceram, eles continuam crianças espiritualmente. Tanto nas atitudes, sabe criança como é que é dengosa? Não vou comer, eu vou embora. Sabe esses troços assim que... não sei o quê. E outra coisa, irmãos, desejo de dominar a vida dos outros. A gente quer que todo mundo seja igual a gente. Deixa eu te dar uma notícia, você nunca vai conseguir. Aprenda a respeitar as pessoas e as limitações das pessoas. Entendeu? Só que a gente tem essa vontade de dominar, de governar, de não sei o que e tal. A gente tem vontade que as pessoas obedeçam a gente em tudo. Às vezes a gente não tem atitude. Por exemplo, quem quase não vem na igreja, o dia que ele vem, alguém ausenta, ele cobra de quem ausentou. Você também estava ausente outro dia. Entendeu como? O pastor chegou atrasado. A gente tem essa ideia de murmurar. Já é 8h20, agora que ele chegou. Você sabe o que ele poderia estar fazendo? No hospital, orando para o enfermo, num gabinete pastoral, atendendo alguém. Os irmãos estão entendendo? Só que a gente tem essa natureza. Aí o Espírito Santo quer pegar a gente e falar, vem para cá, que eu vou governar, eu vou te dar domínio próprio. Eu vou te ensinar você a amar mais. Eu vou te ensinar você a perdoar mais. Suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo falou assim, vocês que são mais fortes, suporte aqueles que são mais fracos. Só que aquele que Paulo considerou que é mais forte, continua fraquinho igual o outro mesmo, porque todos nós temos tendência ao pecado. E hoje nós vamos trabalhar com esses 3 inimigos que nós possuímos. Quais são eles? Primeiro, fala aí, irmão, porque está na lição. O diabo, mais o quem? A carne e o mundo. Vamos lá. O diabo, a carne e o mundo. Os 3 inimigos que nós temos. Mas vamos lá, para a gente ver. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Você não é vencedor porque você é membro da Assembleia. Você é vencedor porque Jesus te ajuda a vencer.
através do Espírito Santo de Deus. Muito bem. A introdução. A palavra de Deus identifica 3 grandes inimigos que se colocam diante de nós ao longo da carreira cristã: o diabo, a carne e o mundo. Por isso, nessa lição, estudaremos cada um desses 3 inimigos, o conceito bíblico de cada um deles, e como a Bíblia, e como, do ponto de vista doutrinário, a Bíblia nos orienta a lidar com esses inimigos. Correto? A lidar com esses inimigos. Qual que você acha que é o mais difícil? Eu perguntei ontem à noite. Dos 3 inimigos: o diabo, o mundo ou a carne? Que isso, não é o diabo não? Não, a Bíblia diz: sujeitáveis, pois, a Deus. O que o diabo vai fazer? Resistir. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistir o diabo e ele? Ah, pastor, mas é um mundo, é tanta coisa, é televisão. Acho que hoje nem é televisão mais, né? Hoje está na sua mão, né? Está na mão aí, essa criança aqui, que eu estou acompanhando aqui a transmissão do culto, né? Eu não estou atendendo o WhatsApp nem nada, eu estou acompanhando a transmissão do culto, certo? Muito bem. Pastor, o mundo é que é pior por causa da internet, por causa daquele vizinho meu, por causa daquele parente meu. Não, irmão, não é isso não. O mundo você consegue, escapa aqui, escapa ali, com prudência, vai aqui, vigia. Tem um negócio que você não pode ver, um outdoor lá, uma mulher pelada, um homem pelado, né? O primeiro olhar é coincidência, o segundo é concupiscência. Você olhou, coincidência, tira o olho. É fácil, você consegue fazer isso, entendeu? Colocou os olhos em que não pode? Não, o Espírito Santo fala: não, isso aí não. O mundo, você vai escapando aqui, escapando ali. Agora, e a carne? Você deita com ela, você levanta com ela, não é verdade? Então tá. E é o que eu falei: você pode estar com 80, 90 anos, a sua natureza, meu filho, tem que estar debaixo da autoridade do Espírito Santo, porque senão ela domina mesmo, não é? Mas vamos lá. Pastor, lê a lição, porque eu comprei a lição. Aí eu quero ler a lição. Tudo bem. Introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Presta atenção nessa frase. Na jornada para o céu, nós nos deparamos com perigos que nos ameaçam. É como você fazer uma viagem daqui em tal lugar. Existem perigos na jornada. É o motorista que vem para o lado da contramão, que não está vigiando. É um animal na estrada. Se for na mata do Feliciano, é uma onça. Com 61 anos só vi onça uma vez ali. Mas é porque passa na hora que eu não passo, na verdade. Não é que não tem. Mas é perigoso. Tem jornada difícil. Assim, a jornada para o céu, irmãos, fica tranquilo, porque você vai, fica tranquilo no sentido assim, não tem como escapar. O inimigo vai tentar empecilhar e fazer alguma coisa para tirar o nosso foco. Por isso que o escritor aos Hebreus disse: deixando todo o pecado e o embaraço e todo o pecado que de perto nos rodeia, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Muito bem. Nessa jornada, encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. Agora é a carne. A carne está do lado de dentro. A carne está do lado de dentro. Porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Primeiro inimigo a ser estudado: o diabo. O diabo é real. Ah, pastor, mas isso é redundância dizer que o diabo é real. Não, tem gente que não acredita. Há pessoas que dizem: o diabo é nós mesmos que faz papel de diabo. Não. Irmãos, a Bíblia está recheada de textos que o inimigo, o diabo, existe. A prova que Pedro falou, que ele anda em derredor, fazendo o quê? Buscando quem? A quem possa tragar. O pastor Alcimar, uma vez, há muitos anos atrás, aqui, quando ele morava ali, há muitos anos atrás, a gente conversando e tal, trocando ideias, ele falou: pastor, a gente não pode brincar, dar lugar, olha para cá, porque
O diabo manda um demônio para a porta da casa da gente, que o sangue de Jesus tem poder, mas manda um demônio para a porta da casa da gente, ou para vigiar a gente. E você acha que o diabo tem pressa igual a gente, que quer resolver logo? Manda um demônio para a porta da sua casa, fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, esperando uma brecha, uma oportunidade. Demônio não precisa beber água, não precisa dormir, não precisa descansar, não precisa fazer nada. Fica lá. Esperando o quê? Uma brecha. Ontem à noite, eu mostrei para o Ayler um videozinho, e mostrei para o pastor Simar. É uma das coisas mais tristes que eu já vi. Um homem, irmãos, que já pregou tanto, que já expulsou demônio. Eu lembro que ele expulsava demônio até com a gravata. Ele falou: esse demônio aqui, isso aqui sai com a minha gravata. Fazia assim, o demoniado caía. Uma pessoa que foi tão usado por Deus, mas tão usado por Deus. E eu vi um vídeo desse homem num restaurante, com um charuto cubano e um copo de uísque, dizendo: vem para cá, bebê. Vem tomar aqui um uísque comigo, vem fumar um charuto cubano. Mas pastor, como é que pode? Irmãos, porque ser usado por Deus não quer dizer garantia que você está imune de tentação. Você não lembra que Jesus falou que muitos vão chegar diante dele no trono e vão dizer: em teu nome, está na Bíblia isso ou não está? Em teu nome expulsei demônio, em teu nome isso, em teu nome, sabe o que você vai falar? Não vos conheço. Mas como é que operava? Naquele momento que ele estava na presença de Deus, operou, e pelo poder da palavra. Agora eu vou dizer para os irmãos uma coisa: não fica brincando aí de desafiar o diabo. Isso aqui, irmão, demônio, isso aqui, ó, isso aqui expulsa no chute. Não brinca com isso não, porque o diabo tem poder, não é todo poderoso, mas tem poder. Outra coisa, esse diabo aqui, isso aqui é um bobinho, isso não sabe de nada. Não caminhe por isso. Por isso nós nem ficamos conversando com o diabo, de onde você veio, como é que você chama, não sei o quê. Irmãos, o demônio é expulso em nome de Jesus. Nós não temos assunto com o diabo. O próprio Jesus disse que não deixava ele falar. Amém, irmãos? Então é real a presença do inimigo. O que o inimigo respeita então, pastor? Uma vida de santidade. O inimigo não pode governar a nossa língua. Quem governa a nossa língua é o poder do Espírito Santo de Deus, o domínio do nosso coração. Por isso é que está escrito: andar em espírito. Nós vamos continuar lendo. O diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Desde o primeiro livro da Bíblia trata da queda de Satanás, né? Já tentando Eva, questionando a palavra de Deus. Não é assim que o Senhor disse, não é? Olha para você ver, já questionando lá na criação. Agora, só fechando parênteses aqui, irmãos, que eu falei sobre esse vídeo que eu vi, agora eu lembrei o que eu queria falar com você. Tudo aquilo que você ataca muito é a área que você vai ser tentado. Entendeu? Toda área que você bate demais, o camarada fica desafiando o demônio, desafiando o diabo para aqui, não sei o que. O diabo, vão imaginar ele pensando assim: eu vou te mostrar. Aí ele fica acompanhando para, em um momento de fraqueza, te derrubar exatamente na área que você mais atacou. O que eu estou falando aqui é verdade ou não? Pois é, que a pessoa acha que na área que ele mais bate é que ele é forte. E aqui, irmão, forte mesmo é Jesus, sabe? Se não for ele na nossa vida, nós nem estaríamos aqui esta manhã. Não é verdade? Mas vamos lá. A existência do diabo é uma pessoa descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó. Lembra do livro de Jó? E no dia que os filhos de Deus foram apresentar diante do Senhor, apareceu também lá quem? Satanás. Como assim apresentar diante do Senhor os filhos de Deus? Os anjos. O Senhor permitiu esse acesso do diabo à presença do Senhor. E você lembra o que o Senhor perguntou para ele? Você está vindo de onde, Satanás? O que ele falou? De rodear a terra e passear por ela. Enquanto você está dormindo, o diabo está rodeando a terra e passeando por ela, buscando brecha. Porque ele não dorme, não precisa dormir, ele é espírito. Entendeu? Vamos lá, no livro de Jó, no livro de Salmos, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos que Jesus mencionou o diabo. Em 29 versículos, ele foi mencionado 25 vezes a pessoa do diabo. O próprio Jesus falou desse assunto, né? Em que Jesus menciona: em seu ministério, nosso Senhor
atesta a realidade de Satanás. Vamos ver onde que foi isso? Lucas capítulo 11, versículo de número 18. Lucas 11, 18. Eu vou ler, se você não quiser procurar, não tem problema, eu leio aqui, Lucas 11, capítulo 11, versículo de número 18, Jesus disse assim: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois que dizeis, eu expulso os demônios por Beelzebu? Por quê? Eles estavam falando que Jesus expulsava demônio em nome de Beelzebu. Como é que o diabo vai expulsar o diabo? Aí Jesus falou uma coisa interessante, disse assim: será que o reino do diabo está dividido? Irmãos, o diabo tem um reino, e um reino organizado, viu? Tem demônios que comandam outros demônios, a classe de demônios, entendeu? Por que é a classe de demônio? Se esforça aí, eu sei que tem gente com sono, cansado, eu também estou, porque eu trabalhei muito essa semana. Mas vamos lá, porque vamos aprender essa palavra aqui. A prova é que Jesus falou o seguinte, que há classes de demônios que só expulsa que jeito? Então isso quer dizer que tem, no reino de Deus não há anjo, arcanjo, querubim, serafim, são classes de anjos, cada um nas suas funções. Eu creio, irmãos, que existem demônios que atuam, por exemplo, na área da sexualidade. Há demônios que atuam na área da finança, até demônios que atuam na área de poder. Porque eu não sei se você sabe que as 3 áreas da tentação do homem são 3 barras, né? Barra de ouro, que é isso aqui, né? Barra de ferro, que é poder, a pessoa quer poder, e barra de saia. Isto é, o sexo oposto. E não é só do lado do homem não, do lado da mulher. Existem mulheres que são carnais, existem homens que são carnais. Se não for o governo do Espírito Santo em nós, há cristãos, eu já conversei com pastores que dizem que tem que fazer tratamento psicológico para se libertar do vício da pornografia. Não, isso é dúvida disso? Por causa de uma pessoa ser um líder religioso, ser até um obreiro, ser alguma coisa, ele está isento de tentação? Não converte o homem interior, ele precisa estar debaixo do domínio. Então o que precisa acontecer? O diabo vai agir nessas áreas das nossas. Tem pessoa que o negócio dele é poder. Se ele não mandar, ele não está feliz. Eu sempre gostei de ser auxiliar, irmão. Uma coisa boa é ser ajudado, ao invés de ser chefe. Ser chefe cai tudo em cima de você. É melhor você ser auxiliar, pai. Aí quando Deus chama, você tem que ter a autoridade de mandar, não é? Você quer ver? Tem gente que é dinheiro. O negócio dele é dinheiro. Ele guarda e vai guardando e guarda. Ele deixa de comer uma coisa por causa de dinheiro. Ele deixa de abençoar a família por causa de dinheiro. Dinheiro. Fica tranquilo, você vai morrer e não vai 1 centavo no seu caixão. Tem gente que o negócio é poder. Não, mas isso aqui tem que guardar para outros comer na frente, não é verdade? Lá que você não aproveitou, não é verdade? E tal. Terceiro, tem gente que é aquilo que eu falei, o sexo oposto. É muita coisa, muitas tentações, não é verdade? Muitas tentações. Mas vamos continuar aqui. E o diabo está atrás disso tudo. As descrições, irmãos, um versículo que eu vi hoje de manhã, eu até anotei ele aqui no papelinho, imprimi ele aqui. Lucas, capítulo de número 4, versículo 13. Depois de Jesus passar 40 dias sendo tentado, sim ou não? Jesus foi tentado quantos dias? 40 dias. O que está escrito? Alexandre, você lê para mim, fazendo um favor, pastor Alexandre. Lucas capítulo 4, versículo 13. Está escrito, na sua versão aí, está escrito, tendo Satanás de ter cumprido o tempo. Quem achou aí? O primeiro que achar pode ler. 4:13. Lê aí. O que está escrito? Lê de novo, Nenel. Depois o Alexandre vai ler a tradução dele aqui. Espera aí, Jesus está sendo tentado quantos dias? Acabando a tentação de 40 dias, ausentou-se dele para sempre. É isso que está escrito aí? Atenção, por quê? Por algum tempo. Agora deixa eu ler para você aqui, crente, ó. Na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Tendo concluído todas as tentações, olha para cá, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até um momento oportuno. O diabo parou de tentar Jesus, mas ele disse assim: daqui a pouco eu volto.
Quais as áreas que o diabo tentou? Jesus, irmãos. Eu estou falando tentou o Jander, o Manel, o Daniel, o Alexandre, o Gerson, não. Tentou Jesus. Faz essas pedras transformar-se em pão, em comida. Se você é realmente o Filho de Deus, pula daqui. E o diabo citou a Bíblia das 3 vezes. Sim ou não? Citou a Bíblia 3 vezes para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Salmo 91. Se tu proste-me aqui e me adora, que eu te darei todos os reinos do mundo. O diabo querendo que Jesus adorasse ele. Jesus usou a palavra 3 vezes. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Sabe qual é uma das armas para nós vencermos o diabo? Poder da palavra de Deus. Aleluia. Por isso que o salmista diz no Salmo 119, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Agora os versículos anteriores do Salmo 119 diz assim: como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Qual que é o resto do versículo? Observando-o conforme a sua palavra. Observando o que, irmãos? Observando o caminho ou observando a palavra? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. Não é observando a palavra, não. É observando se o caminho está de acordo com a palavra. O seu caminho está de acordo com a palavra? É isso que quer dizer. Como eu vou manter puro o meu coração? Observando se o caminho que eu estou andando está de acordo com a palavra que eu tenho que guardar. Quando você tem uma atitude com um irmão, de uma impaciência, de uma palavra dura, de uma agressividade, será que Jesus agiria dessa forma? Será que a palavra de Deus me ensina disso? Que diz que eu sendo paciente, tolerante, etc. Os irmãos entenderam como é que é isso? Irmão, o desafio é maior do que você está pensando. Servir a Deus é para quem tem peito mesmo, é para quem quer ir para o céu. Simão também. Senhor? Jesus falou isso, obrigado. Olha aí, Jesus falou que quando o diabo sai de uma casa, né, vai embora. Se ele achar lugar para voltar, ele traz mais quanto, morador? 7. E depois o que o texto diz, que o Altamiro lembrou? O segundo estado é pior do que o primeiro. Irmão, olha aqui, que o pastor dizendo, vamos ficar esperto, vamos ficar vivo, porque o inimigo não brinca de ser diabo. E tem muita gente brincando de ser crente. Mas vamos lá. A descrição de Satanás, as escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado dentre eles, ou deles. Então, Satanás é um ex-anjo de luz também. Você sabe que a palavra Lúcifer não acha na Bíblia, né? Não tem na Bíblia, mas tem anjo de luz. Era um anjo de níveis elevados no trono de Deus. E ele perdeu. Porque o que ele diz? Passarei acima do trono de Deus e serei o quê? Semelhante a ele. Desejo de poder. Irmãos, isso derruba muita gente. Entendeu? Até no meio evangélico, eu já vi gente fazer baixo-assinado para tirar pastor, para assumir o lugar. Quem muda pastor não é baixo-assinado não, irmão. Quem muda pastor é Deus. Eu já vi isso. Carta anônima. Primeiro que carta anônima é coisa de quem não tem caráter. Porque quem fala tem que assinar embaixo. Eu já recebi carta anônima aqui na igreja, depois que eu mudei para cá. Já. Eu nem falo, nem comento, porque eu sei que quem não assina não tem hombridade. Então, se não tem hombridade, eu não tenho que escutar. Amém, irmão? Então vamos lá. Em Judas, versículo 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não
ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Por que, o pastor Jair, só lembra por que teve a discussão discussão do arcanjo Miguel com Satanás? O Satanás queria saber, o arcanjo queria saber onde estava o corpo de Moisés. O que o anjo falou com ele? O arcanjo falou com ele: o Senhor te repreenda, né? Pois Deus que sepultou e ninguém sabia, não é verdade? Vamos continuar. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas. Mas é visto que, como Deus desse século, ele é o príncipe da potestade do ar. Olha aqui para mim e a gente volta a ler. Uma vez nós estávamos expulsando um demônio de uma jovem, uma menina franzininha. Nós gastávamos 5, 6 homens para tentar segurar essa moça. E um dos irmãos aqui da igreja, que morou nos Estados Unidos, não é o pastor Jesse, esse irmão não está aqui agora de manhã, ele falou: parece que essa menina está com manha, não é demônio nada. Porque tem casos que a pessoa está com manha, né? Você sabe que existem essas coisas aí, espírito de engano. E ele então começou a expulsar o demônio dessa menina em inglês. Entendeu? Falou em inglês com esse menino, com essa pessoa. Porque se fosse carnal, ela não ia entender nada. Porque a menina não falava inglês. Ele expulsou o demônio em inglês. Sabe o que o demônio falou? Respondeu ele em inglês. Porque demônios conhecem idiomas também. Os irmãos estão entendendo? Porque um demônio que está aqui pode atuar nos Estados Unidos, pode atuar em qualquer país do mundo, na China, falar mandarim, não é verdade? Por quê? Eles têm a atuação dele do diabo. Ele possui poder, mas as suas ações estão o quê? Limitadas. Isso aqui traz uma alegria, né, irmão? Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Pastor, eu comecei a ficar com medo desse negócio de demônio. Se você está em Deus, o maligno não te toca. Agora, se a vida está toda desmantelada, eu não garanto nada. Agora, se a vida está no altar, se tem um altar de oração na tua casa, se não tem maledicência lá, se não tem... pode ficar tranquilo que há uma marca do sangue de Jesus lá no umbral da sua casa. É uma experiênciazinha antiga, mas eu acho que vale a pena contar. Diz que tinha um irmão que resolveu doar a casa dele todinha para Jesus, né? Ele doou o quarto dele para Jesus. Quando ele entrava dentro do quarto, falou: Jesus, isso aqui é do Senhor. Quando ele entrava no quarto dele, menino, ele sentia um negócio gostoso no quarto dele. Ele falou: esse negócio tá bom, vou doar minha sala também. Jesus, essa sala aqui é do Senhor. Quando ele pisava na sala, tinha um ambiente glorioso. Você quer saber que eu vou doar minha cozinha também para Jesus? Entrava na cozinha, tinha paz. Na hora do almoço, na hora do café, aquela alegria. Daí a pouco, você quer saber de uma coisa? Eu vou doar o banheiro, vou doar minha casa todinha para Jesus. Ele entrava, parecia que ele entrava no céu, presença de Deus. Diz que um dia o diabo foi bater palma na porta da casa dele, para tentar e querer derrubá-lo. Quando o diabo bateu palma, quem foi atender? Jesus, o dono da casa. Diz que quando Jesus abriu a porta, o diabo falou: desculpa que eu bati na porta errada. Se tem Jesus lá dentro, ele vai... Não, se eu fosse você, dava a maior glória que você pudesse dar essa manhã. Ele vai respeitar, porque... Aleluia, aleluia. Uma outra experiência que eu ouvi contar de gente séria. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão, não sei você. De gente séria. Um ex-macumbeiro, um ex-feiticeiro que foi no cemitério uma noite para desenterrar um corpo para fazer um trabalho. Você sabe que tem isso no mundo aí. Tem ou não tem? Tem. Ele conta uma das experiências mais fortes que ele teve ainda quando macumbeiro, que quando ele levantou a enxada para cavar a cova, para tirar aquela pessoa, o demônio que estava materializado nele gritou e disse: não nesse aí não, porque esse aí pertence ao homem lá de cima. Porque até depois de morto nós temos... pastor, mas morreu, acabou. Eu não sei se você já leu na Bíblia que julgaram um corpo, um cadáver numa sepultura, encostou nos ossos de Eliseu, lembra? Você lembra o que aconteceu? O morto levantou. Um soldado lá. Irmãos, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não vista de qualquer maneira, não ande de qualquer maneira, não use de qualquer maneira, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o meu corpo precisa também glorificar a Deus. Será que a minha atitude, os meus gestos, a minha forma está glorificando a Deus?
Oh, que palavra gloriosa isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Mas o inimigo está buscando brecha, né? Está buscando brecha. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, isto é, ele tem inteligência, tem raiva e tem desejo. O diabo já é endemoniado, imagine se ele ficar com raiva. Não, ele tem raiva, Apocalipse 12, 17, não é verdade? Você imagina um demônio endemoniado, né? E ele tem vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa, e por isso usou pronomes pessoais para referir-se a ele. Vamos ver Mateus capítulo de número 4, está escrito lá, o Senhor usou termos pessoais para referir-se à pessoa de Satanás. Mateus capítulo de número 4, está escrito assim: então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí foi na tentação que eu mencionei, por 3 vezes o Senhor usou, está escrito. Se está escrito é porque comunica como se fosse uma pessoa conversando, entendeu? E é isso que Jesus nos ensinou aí. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa. Vamos lá. 3. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. A Bíblia menciona ele como o quê? Cadê sua lição, irmão? Pega uma lição aí. O Wiley tem 15. Eu quero te dar uma lição de presente. Se alguém não tiver, eu vou te dar uma lição agora de manhã. Levanta a mão que o Wiley vai te entregar. Não, pastor, estou com vergonha. Não fica com vergonha, não. Pega a lição aí, é um presente que você está ganhando. Vamos lá. A Bíblia descreve ele primeiro como serpente. Por que a Bíblia chama Satanás de serpente? Porque refere-se à sua sagacidade e astúcia. Sagacidade. Irmão, você já viu pessoas sagaz, que ele age, né, assim, e tal, com cara de luz, cara de brilho. Você olha assim, se tiver o discernimento de espírito, ele vai dizendo assim: vai saindo fora, Satanás. Que esse sorriso aqui, meu filho, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Vai saindo fora, ele tem sagacidade. Número 2, ele é chamado de Satanás. A Bíblia menciona 52 vezes. Por que ele é chamado de Satanás? Porque a palavra Satanás quer dizer adversário ou opositor. Irmãos, mesmo que o diabo quiser ser bom, ele não vai ser. Porque a natureza dele é má. Não há nenhum bem. E a Bíblia diz que ele é o que, irmão? Pai de quem, irmão? Então quem mente é filho de quem? Porque o diabo é pai da mentira. Pastor, mas é só uma mentirinha. Irmão, mentira é mentira. E acabou. Não é verdade? Não, mas eu falei a mentira falou a mentira para pecar. Porque mentira é pecado. Terceiro, ele é chamado também de diabo. Aparece 35 vezes. Porque a palavra diabo significa o quê? Acusador. Irmãos, quem é acusador está assumindo o lugar do diabo. Meu Deus, eu estou achando forte essa lição, irmãos. Quem está achando forte? Diga amém. Ele é chamado também de maligno, porque quando ele é chamado de maligno, ele revela o seu caráter. Ele é chamado também de dragão vermelho, porque revela a sua ferocidade. Ele é chamado também de tentador, porque ele tem uma ação tentadora no campo da mentira e no campo da imoralidade. No campo da imoralidade. Aí, por fim, ele é chamado também de Belzebu, que é chefe dos demônios. Ele é chamado também de Belial, pessoa má, sem valor. Os irmãos lembram de alguma pessoa na Bíblia que foi chamada de filho de Belial? Quem? Os filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial, filhos do demônio. Ixi, caráter demoníaco. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Mas agora eu tenho uma notícia para você. Lendo isso aqui dá até medo, né? De tão ruim que ele é, né? Mas eu tenho uma notícia de um versículo que eu vou falar com vocês novamente. Está escrito assim, Tiago:
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Traz uma alegriazinha ou não, um negócio desse aqui? Antes de resistir o diabo, tem que fazer o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, e sabe o que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Ele anda em derredor, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então mais perto de nós está Deus do que o diabo em derredor. Quem pode glorificar a Deus? Amém? Olha aí, que coisa linda, né? Fico com dó de quem não veio na escola. Mas fazer o quê, né? Mas tem, além de vocês aqui, só no Facebook, tem 172 irmãos assistindo a escola. Não sei no YouTube quantos que tem, Marquinhos, mas tem também, né? Gente acompanhando. Eu fico feliz que ele está sendo benção aqui, a nossa escola aqui, e benção em muito lugar. Amém, irmãos? Tem gente que naquele negócio que respondeu, falou, parar de transmitir. Só um falou isso, né? Mas tá bom. Cada um tem a sua coisa. Vamos lá. Nosso Deus, o tempo foi embora. Estou falando há quase 45 minutos. Talvez seja porque a pessoa pensou que transmitindo, às vezes os membros locais daqui não vêm na escola para assistir em casa. Talvez foi nesse sentido, entendeu? Não pode ser? Pode ser. Aí eu tenho uma sugestão para essa pessoa. Quem mora aqui vem e deixa para quem não vem assiste lá. De fora, longe. Não seria boa ideia? Né? Então, tranquilo. Você, meu irmão, membro da Assembleia de Deus, aqui de Ipanema, que está assistindo a Escola Dominical em casa, se você não vem porque você está doente, continua assistindo aí, não teve um problema, não pôde vir. Agora, se você está debaixo da cobertinha assistindo, eu acho que você deveria vir. Amém? Senão, você vai perder a bênção de estar junto, não é? De estar junto. Segundo inimigo do crente. O primeiro é o diabo. O segundo é a carne. Presta atenção numa coisa, irmãos, que é interessante. Existem duas palavras na Bíblia para definir carne. A primeira palavra é soma. Soma. Diga comigo, soma. Não é soma de somar, não. É soma do idioma, do original. E a segunda palavra é sarx. S-A-R-X. Sarx. Qual a diferença dessas duas palavras? A palavra soma, referindo-se à carne, está referindo ao corpo. Corpo. Você já ouviu falar numa doença chamada doença psicossomática? Alguém já ouviu falar nisso? Doença psicossomática? Por que psicossomática? Psico, alma. Soma, corpo. A pessoa está doente na alma e reflete no corpo. Por exemplo, uma dor de barriga que nada corta. Pode ser o emocional. Entendeu? Febre de uma criança, principalmente de pais separados. Eu já vi contar uma experiência de um médico que o menino nada cortava a febre, nada. Ele falou: mãe, cadê o pai dessa criança? Ah, não, nós somos separados, o pai dele é não sei o que, manda buscar o pai. No outro dia o pai chegou, com menos de 24 horas a criança não tinha febre mais. Tinha a ver com o emocional. Tinha a ver com o emocional. Doenças psicossomáticas. Eu atendi um caso, não aqui em Ipanema, longe daqui, de uma mulher que estava com disenteria. É disenteria que fala? É disenteria. Tem umas palavras que a gente inverte, né? É igual a amoxicilina, né? Você nunca tomou amoxicilina, você tomou amoxicilina, ok? Não decepciona não, ok? Muito bem, você nunca deve falar concupiscência, é concupiscência, são palavras que a gente fala errado. É disenteria, né? Mas larga para lá, deixa a dor de barriga, né? Muito bem, esta mulher estava com 30 dias, nada cortava a disenteria dela. Como é que chama remédio para cortar a dor de barriga, que eu lembro que a gente tomava? Imosec. Lá na roça eles davam polvilho de fazer biscoito pra gente, não dava? Quem já tomou polvilho, meu sentimento? Quem já tomou boldo para cortar dor de barriga? Quem já tomou losna? É muita coisa, né? Aquilo é muito gostoso, né? Uma losna, um boldinho, que maravilha, né? Aquilo, não é verdade? Né? Melão de São Caetano, né? Alguém levou para Eunice ontem lá para curar também dengue e coisa, né? E tal. Mas vamos lá. Essa mulher tinha tomado tudo enquanto é trem. Eu fui visitá-la. Presta atenção nisso aqui. Eu e Eunice. Com 15 minutos eu descobri o motivo.
Abrir o coração e dizer: pastor, minha filha falou isso, que ela queria ser filha da irmã dela, porque eu sou muito ruim, que eu sou uma mãe, não sei o que, não sei o que. Mágoa no coração, tristeza, azedume na alma, descontrolou o intestino. Nós fomos conversando, aconselhei. Irmãos, Deus trabalhou no coração dela, liberou o perdão. Quando nós oramos, você já pegou uma Coca-Cola, sacudiu e tirou a tampa assim, explode. Ela explodiu, que ela chorava desesperadamente, chorava. Eu viajei, no outro dia mandou a notícia, totalmente curada, porque a doença era psicossomática, soma, corpo. Então, o corpo, às vezes na Bíblia fala de corpo físico, de pele, de dedo, de cabeça, de nariz, de língua. Isso é o soma, o corpo. Agora a Bíblia fala também das obras da carne, aqui, da carne, que é não o corpo, mas a nossa natureza. A carne como natureza, essa que é difícil mexer, porque esse corpo aqui, esse não vale nada. Vale sim, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: glorificai pois a Deus com o vosso corpo. O meu corpo sim tem valor sim, entendeu? É um envelope onde mora a alma e o espírito. Agora, essa carne aqui que Paulo está falando, que a Bíblia está falando, melhor dizendo, que devemos lutar contra ela, é a nossa natureza pecaminosa. Então vamos aprender sobre ela. Conceito bíblico sobre carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Isso é carne. 2, o corpo humano inteiro. 2, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, isto é, nasce, vive e morre. Mas por fim, também a Bíblia diz que a natureza humana pecaminosa é também chamada de carne. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Qual o significado da palavra concupiscência, irmão? Alguém pode definir para mim aqui? Hein? O que é concupiscência da carne? Desejo desenfreado pelos prazeres sensuais, cobiça material. Irmão, presta atenção nisso aqui. A concupiscência é o apetite carnal insaciável. Tem pessoa que peca mais, quer pecar e vai pecando. Sabe o que é isso? Concupiscência. E sabe o que a Bíblia diz? Que a concupiscência gera o pecado. E o pecado gera o quê? A morte. Então, quem que é a mãe da morte? O pecado. Quem que é a mãe do pecado? A concupiscência. Por quê? O pecado, ele não é praticado de imediato. Ele é gerado primeiro no nosso homem interior. É a concupiscência, joga isso para a nossa natureza. Na nossa natureza, joga isso para a carne e a gente comete o pecado. Então, o pecado é a mãe da morte. A concupiscência é mãe do pecado. Estou ilustrando. Então quem que é a avó da morte? A concupiscência. Porque a concupiscência gera o pecado e o pecado gera a morte. Entendeu? Está claro isso aqui? Não? Muito bem. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Como que? Glutonaria. Irmão, o que significa a palavra glutonaria? O que é um glutão? Come demais, insaciável. Você já viu alguém ser disciplinado numa igreja por causa de comeu demais? Não. Mas é pecado, é obra da carne. Tem pessoa que ele não sacia, ele vai comendo. Você já viu quando a gente chega num restaurante que tem aquele fogão de lenha sem balança? Meu Deus do céu, você tem que vigiar, né, Marquinhos? Tem que vigiar. Você tem que vigiar, porque senão você quer comer, vai enchendo, mistura maionese com feijão. Estrogonofe com feijão, não é verdade? Vai virando aquela misturega e vai comendo aqui tudo e vai. Você já viu as pessoas em aniversário, irmão? Tem Irmão, vou aproveitar para falar isso. 2 coisas que eu vou falar. Você vai no aniversário, irmão, tem aquela mesinha lá com os docinhos, aquele negócio, a pessoa vai, em vez de pegar um educadamente, ele arrasta para dentro de uma sacola para levar para casa. Quem não veio, irmão, que come em outro aniversário, come quem está na festa. Porque quando você está puxando para dentro, isso é glutonaria e você não está pensando em alguém que está do seu lado, porque outros também têm que comer.
Esse é o primeiro pecado. E o segundo pecado é jogar lixo na rua. Amém, pastor Gerson? Termina uma festa, um aniversário, aqui parece que passou. Irmão, o crente até nisso ele cuida. Tomou um refrigerante, não joga no coisa não, irmão. Joga no lixo. Nós somos crente aciado. Eu acho que é oportuno. Acabou uma cantina na porta da igreja, a porta da igreja tem que estar limpa, porque sujo é o diabo. O crente é salvo e é limpo. Porque tudo isso também é obra da carne. Então, glutonaria, sensualidade, presta atenção. Vou botar essa camisa aqui para mostrar meu peito aqui que é cabeludo, né? Então vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto aqui, irmã, com esse vestido aqui de cima para baixo, que vai mostrar esse V aqui do seio, vai mostrar essa. Irmão, isso é sensualidade. O diabo está te usando, sabe para quê? Para provocar o pecado no outro. Quando você vestir uma roupa, vai no espelho e diz aqui: essa roupa glorifica o teu nome, Senhor. Está dado o recado. Está na Bíblia aqui. Sensualidade. Bebedeira. Pastor, mas beber só um golinho? É beber para despesa. É beber familiarmente, socialmente. A Bíblia diz que não entra no céu, não. É a Bíblia que diz. Né? Vou tomar uma pinguinha, diz que é bom para remédio, para matar lombriga. Porque no mundo, se está fazendo frio, o cara bebe para esquentar. Se está fazendo calor, diz que bebe para refrescar. Entendeu, irmão? Aí, glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A relação sexual, ela é restrita ao casamento. Não antes do casamento e nem fora do casamento. É o que a Bíblia ensina. E tudo isso está relacionado à obra da carne. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que busca pelo prazer individual que o prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Irmãos, que Deus nos ajude. Existe uma palavra no português que ela é pouco falada. Sabe qual é? Hedonismo. Alguém sabe o que significa a palavra hedonismo? Prazer a todo custo. Não tem problema. Se vai ter tragédia no fim, o que é importante é o agora. Eu quero aproveitar o agora. Eu quero prazer. É pecado. É obra da carne. 2. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma perguntinha para o irmão. Uma criancinha de 4, 5, 6 anos, não é verdade? Tão inocente, né? Daí a pouco 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você precisa de ensinar uma menina a pecar, irmão? Ô meu filho, vem cá que eu vou te ensinar a pecar. Você não sabe ainda não. Pecar é assim, assim, assim. Irmãos, isso está inserido na natureza. Você já viu um menininho pequenininho, como é que puxa o cabelo outro assim, sai arrastando? Está na natureza. Você lembra que eu sempre falo aqui? Você coloca uma vasilhinha com leite no chão e uma vasilhinha com areia. Solta um gato e um menino. O gatinho vai lá, bebe o leitinho e faz cocô na areia e tampa. O menino vai lá, entorna o leite e come a areia. Há uma natureza, irmãos, do contrário. Você já viu o menino como é que é? Faz isso aqui. Não faz. Você manda ele fazer, ele faz. Porque está inserida em nós essa natureza. Aí você encontra com Jesus, aí você dá aquela vontade de pecar, né? Eu quero prostituir, quero adulterar, quero não sei o quê. Você está livre para fazer o que quiser. Mas há um Espírito Santo de Deus dentro de você. Não. Você tem a marca do céu. Aleluia. Você não anda segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Pode adorar a Deus. Muito bem. A carne opõe-se a Deus. Não, acho que eu saltei aqui, né? Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que a natureza dominada pela carne pode produzir. Gálatas 5,19. Quando Paulo fala das obras da carne. Quais são essas obras da carne? Olha aí, prostituição. Quem está me ouvindo aqui, diga amém.
Quais são as obras da carne? Eu tirei aqui e imprimi. Olha que coisa interessante que eu imprimi. Obras da carne. Na natureza sexual, quais são as obras da carne? Essa aqui, para quem é pregador e ensinador, precisa dessa colinha aqui, tá? Ó. Ao recado dado. Na área sexual, quais são as obras da carne? Prostituição, impureza e lascívia. Na área religiosa, idolatria, feitiçaria e heresia. Na área interpessoal e social, isto é, de relacionamento, essa aqui a lista é grande. Presta atenção nisso aqui, crente. Na área de relacionamento, número 1, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja. Irmão, ontem eu atendi uma pessoa que está com uma situação no lugar aqui, me pediu ajuda, orientação, como resolver. Lá na congregação dele, não é aqui, um diácono falou que vai parar da igreja por causa de um varal de uma vizinha que põe na rua para atrapalhar a calçada. O camarada deixando de ser crente por causa de um varal. A calçada é da rua, é da cidade. Como é que uma pessoa, irmão, olha onde está isso, pelejando com o vizinho por causa de coisa. Irmão, o ramo do vizinho, meu ramo passou e tinha um chuchu, e a vizinha pegou o chuchu e comeu. Dá glória a Deus, irmão. Chuchu tem vitamina A, B e C, água, bagaço e casca. O meu pé de manga virou e o vizinho está comendo. Glória a Deus que o seu pé de manga está abençoando a vida do vizinho. Esse negócio de peleja por causa de coisa pequena, tirinha de terra, 30 centímetros de terra, não sei o que, por causa não sei o que. Irmão, nós somos salvos, nós estamos indo para o céu. No céu não tem garagem, no céu não tem quintal. Isso é obra da carne. Peleja, dissensões, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Tudo isso é obra da carne. Relacionado o quê? Interpessoal. Relacionado à religiosa, à idolatria, feitiçaria, heresia. Na área sexual é prostituição, impureza e lascívia. Pastor, mas o que o senhor me fala então? O que Paulo falou? Aí ele já falou sobre o fruto do Espírito. Em relação com Deus, presta atenção para você dar pelo menos um glorinha aí. Em relação a Deus, amor, alegria, paz. Em relação ao próximo, longanimidade, benignidade, bondade. Em relação a si mesmo, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa, Romanos 8,6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, como por exemplo, idolatria é uma obra da carne, ou seja, a natureza humana pecaminosa. Agora, irmãos, sobre esse negócio de obra da carne e fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, temperança. Deixa eu falar um negocinho com você aqui, só para te consolar. Existem pessoas que Deus permite que elas entram na nossa vida. Talvez é um vizinho, talvez é um funcionário, talvez é um patrão. Você sabia que você pode estar crente por causa dele? Porque Deus está permitindo de usar ele para moldar o seu caráter como salvo. Porque sem problema a gente só vai viver no céu. Oh glória. Existem lutas que faz você caminhar de joelhos. Não vou repetir isso aqui. Existem lutas que faz você caminhar de joelho. Se não fosse ela, você não era crente. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu ouvi um negócio que eu achei muito interessante. Tem uma meia hora que eu pus a água aqui dentro e esqueci de tomar. E estou sequinho igual papagaio. Papagaio acho que não bebe água não, né?
muitos anos atrás, eu vi uma experiência que eu achei interessante. Diz que uma irmã começou a orar e pedir: Jesus, corta um pedaço da minha cruz. A cruz era uma luta que ela tinha. Ela tinha uma luta. Corta, Senhor, um pedaço da minha cruz. Corta, Senhor, está muito pesado, eu estou arrastando essa cruz. Corta, corta, corta. Aí o Espírito Santo falou com ela assim: eu posso até cortar, mas você não vai permanecer de pé, porque a tua cruz é o teu ponto de equilíbrio. Agora, irmão, está carregando a cruz? Para com essa murmuração doida. Irmão, essa cruz minha, esse marido meu, essa mulher minha, esse vizinho meu, esse parente meu. Não, irmão, a pessoa mais difícil de ligar, a cruz que você tem que carregar é você mesmo, sou eu mesmo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se cada dia a sua cruz. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Amém, irmão? Vamos parar, vamos mais 5 minutos. Nós temos que falar sobre o mundo, não é verdade? Ah, tá. A irmã Elisete está falando: se você quer botar o fruto do Espírito na sua vida visível, você vai ter que passar pela prova para botar ele para fora. Demonstrar esse fruto, entendeu? Vamos lá, o mundo, e aí a gente termina. O terceiro inimigo do cristão é quem? O mundo. Diga comigo: o mundo. Pastor, essas árvores aí, esse rio, essas pedras, isso tudo é inimigo nosso. Não, irmão, esse mundo aqui não. Esse mundo aí é o cosmos, é o que Deus criou. O mundo que ele está falando é o sistema. Entendeu? É o sistema. Porque há 3 tipos de mundo: mundo cósmico, mundo ético, entendeu? E mundo sistema. Vamos lá. Na perspectiva bíblica da palavra mundo, há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra. 2, o conjunto de nações. 3, a raça humana. 4, o universo. E 5, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades: o planeta Terra em que habitamos e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz não amarmos o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Deus e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Olha aqui para ajudar você a entender. Olha só aqui para o pastor, por favor. Olha só aqui. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo e nem o que no mundo há, o que a Bíblia está dizendo para não amar o mundo? Que tipo de mundo é esse? O sistema pecaminoso que contradiz a Deus. Agora, que mundo que nós podemos amar? A criação, os animais, o sol, a lua, as estrelas. Amar no sentido de valorizar. Tem pessoas, irmãos, que ele não contempla a natureza, né? Árvore para ele, passarinho, essas coisas, é a mesma coisa de nada. Mas tem pessoas que ele olha para o céu, vê as estrelas. Aí eu vou confessar: quantas vezes, às vezes eu viajando sozinho, meia-noite, 1h, vindo de longe, vindo de uma congregação. Quando eu vou no Rio Preto, eu chego mais de meia-noite. Às vezes eu paro na beira da estrada, desço, abro a porta do carro, às vezes sozinho, Deus. Olho para o céu, fico contemplando estrela, lua. Essa semana eu estava num lugar, não sei, acho que é com o Tiago daqui. Olhamos para o céu, sabe qual é o versículo que me veio? Salmo 147, 4. Conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. A Bíblia diz: o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olhar por uma cachoeira, por um rio, por um pássaro cantando, para uma árvore, uma fruta, né? Tão linda, tão bela, uma flor, alguma coisa assim, glorifica a Deus, porque foi o teu Deus que fez isso. Esse é o mundo que nós vivemos nele. E devemos cuidar, evitando jogar lixo, como eu acabei de falar, de destruir a natureza, etc. Não é verdade? É isso. Agora, não podemos amar o mundo, é o sistema pecaminoso do mundo. 3 níveis de vícios infames. Primeiro, as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de
Onde que eu estou lendo? São níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Primeiro, concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Se uma pessoa usa o seu corpo para prejudicar pessoas, para tentar pessoas, para provocar sensualidade, para atos maléficos e imorais, ele está dominado pela concupiscência da carne. É até difícil falar amém, né, irmão? Mas que é verdade, é assim ou não? Muito bem. 2, letra B. Concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Irmãos, a mente do homem é um negócio tremendo. Você pode estar aqui eu falando e você pensando outra coisa. Sim ou não? O homem pode olhar para uma mulher, a mulher olhar para um homem com desejos impuros e imaginar coisas na cabeça, se o domínio do Espírito Santo não estiver na mente dele. Entendeu? Deixa os menininhos entrar, presta atenção só aqui, para eu concluir, que eu já estou terminando. Nossas bencinhas entrar. Essa concupiscência dos olhos cria desejo pelas coisas pecaminosas, oferecido, por exemplo, pela mídia. Oferecido pela mídia. Irmãos, a pornografia antigamente era revista. Revista Playboy, revista não sei o que, revista de moralidade. Depois eram canais impuros na internet, na televisão. Hoje está na palma da mão. Se você digitar aqui as coisas mais procuradas no Google e nas demais redes de busca, é imoralidade. Mas uma mente governada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, ela sai fora disso, porque nós precisamos fugir desses desejos imorais. Porque isso é concupiscência dos olhos, oferecido pela música. Outro dia eu cheguei na casa de uma pessoa, crente, estava ouvindo música do mundo. Mas e aí, irmão? Irmão, fulano de tal. Sei lá, não vou falar onde. Ah, irmão, esse rádio é doido. Não é não, irmão. Não é o rádio que é doido, não. É quem sintoniza que é doido. Doido para escutar as coisas do mundo, né? Você não é obrigado, não. Ah, pastor, ora por mim, que quando eu ouço aquela música, o fio de cabelo no paletó. Ah, pastor, quando eu ouço aquela, quero que risque o meu nome da sua agenda. Essa do riscar o nome da agenda, quase que dá vontade de pedir para riscar, é da agenda desses negócios de pessoal que liga para a gente, da TIM, da Vivo, oferecendo coisa, né? Risca o meu nome da agenda, não é verdade? É, irmão. Ah, quando eu ouço aquela música sertaneja, aquilo ali eu volto lá no passado. Irmão, sai fora disso. Eu ainda tenho os discão do Roberto Carlos guardado, irmão. Não, queima isso. Ainda tem aquele discão de dupla. Tem gente que gosta de dupla, tem gente que gosta não sei o quê. O rapaz um dia falou, sabe para que serve espingarda de 2 canos? Eu falei, sei lá para quê. Ele falou, para matar dupla sertaneja. Porque o cara não gosta de música sertaneja. Mas tem pessoa que ele é dedicado a essas coisas. O mundo, irmão, está aí querendo, pelos olhos, pelo ouvido, pela boca. O diabo está buscando quem possa tragar. Mas vamos terminar. A soberba, primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Terceiro, a soberba da vida. E aí a gente conclui. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador, em oposição deliberada a esse Criador. É o antropocentrismo, o homem no centro. Mas aqui não sou eu no centro, aqui é Ele no centro, Deus no centro. 3, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas, que não glorificam a Deus, e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim,
precisamos nos sujeitar a ele, resistir o diabo, pois temos a sublime promessa que o diabo fugirá de nós. Conclusão: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Que lição maravilhosa. Você pode dizer um glória a Deus e um aleluia por essa palavra? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração.